Boa. Primeiro, prazer aí, pessoal, estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho de quem eu sou, quem é a Gel, o que, que nós fazemos. Mas, ô Gustavo, também acho que é super legal, como eu estou na sua casa aqui, você me falar como quer que eu conduza, quer que eu apresente um pouquinho da Gel, o que, que a gente faz, o que, que uma gestora faz. Você pode dar o norte aí que a gente vai tocando daqui. Vamos fazer disso um bate-papo mesmo, né? Podem ir parando aí, fazendo perguntas, que eu acho que fica super produtivo. Bacana, cara. Então, assim, é legal você apresentar, se apresentar. Tá me ouvindo ainda, né? Ah, tá. Que tá aparecendo alguma coisa aqui. Eu acho que é filtro de ruído. Eu vou até tirar do meu microfone antes. Só um minutinho. Deixa eu só desativar esse filtro de ruído aqui. Uhum. E aí vocês só vão me dando feedback se meu áudio ficar ruim ou ficar com algum ruído, tá bom? Só não sei o que tá acontecendo aqui, não. Lucas, é interessante então, cara, se apresenta pra gente aqui, pra galera, fala quem é o Lucas, e aí eu acho que dá para pegar o gancho e também apresentar a Gel, falar um pouquinho da Gel também. Beleza. Então, pessoal, como já sabe, Lucas, né? Meu nome, eu estou aí no meu, acho que, sexto, sétimo ano de mercado financeiro. A gente já enfrentamos algumas crises por aí pelo meio do caminho, estamos passando por mais uma. Eu acho que isso deve dar bastante norte aqui da conversa. Eu acho que vale super a pena falar sobre esse momento de mercado. Sou formado em engenharia de produção, mas nunca exerci a profissão em si, saí de lá e vim direto para o mercado. Trabalho numa gestora que tem alguns fundos de investimento, né? E nossa expertise é em ações internacionais. Então, a gente olha para tudo no mundo, menos para o Brasil. Não porque a gente não gosta de Brasil, não somos anti-brasileiros, longe disso. Nós somos muito brasileiros, estamos aqui, tenho casa no Brasil, tenho minha família aqui, mas o Brasil ele é muito pequeno, né? Quando a gente olha, apesar de ser um país de dimensões continentais, quando a gente olha o tamanho do mercado, né, dentro do Brasil, ele é muito pequeno. Em alguns números, né, o Brasil ele só representa 3% do PIB mundial, 2% da renda fixa e 1% do market cap. Então, isso é muito forte. Né? Então, quando a gente fala de diversificação internacional, muitos daqui nos chamam uma gestora internacional de nicho. Né? Isso não deveria ser assim. Nicho é você aplicar num lugar onde tem só 1% de oportunidade. Na verdade, toda carteira, nós entendemos que toda carteira de investimento seria muito saudável não ter a parte internacional. Internacional é só mais uma coisa, né? Então, toda vez que você fosse escolher renda fixa, na parte de renda fixa no Brasil, lá fora, no multimercado no Brasil, multimercado lá fora, renda variável principalmente, né? Renda variável no Brasil, renda variável lá fora. Você tem que ter de tudo um pouco. A gente conhece muito bem do nosso home bias, né? Que é muito forte em qualquer investidor, não só no investidor brasileiro, no investidor do mundo inteiro. Todo investidor ele vai ter um pouco mais de investimentos dentro do seu país, por achar que conhece mais, que está mais perto, mas tem que ter alguma coisa lá fora. Né? E no Brasil, em qualquer país emergente, a parcela do internacional deveria ser muito forte na carteira do cliente. Né? Eu acho que é nisso que a Gel acredita e é isso que a gente vem fazendo aí ao longo desses 10 anos que a Gel existe, né? Trazer essa parcela de diversificação para o cliente brasileiro. Então, assim, não sei se tem alguma pergunta, Gustavo, como é que você apresenta mais um pouquinho da Gel? Não, cara, muito bom, assim, até mandei aqui no chat já para dar aquele alerta pro pessoal, porque esse 3-2-1 é muito importante, né? É 3% do PIB, 2% da renda fixa e 1% do market share, né? Se eu não falhar aqui, né?
o Brasil só representa 1% das empresas abertas em bolsa no mundo afora, né? Um dado Então, interessante disso, só para, acho que finalizar essa parte, o Brasil, ele tem na Ibovespa, né, deve ter umas 500, 600 empresas de capital aberto, umas 300 delas com liquidez para ser empresas investíveis. Isso é muito pouco, né, comparado ao universo de 70 mil empresas que tem mundo afora, que são listadas em bolsas. Então, assim, eu acho que isso também é um dado bem legal de ter na cabeça. não, é fantástico, como você falou, né, cara? É um país de dimensão continental, mas de um mercado de capital muito inexpressivo. Se é que nós podemos dizer dessa maneira, poxa, 1%, né? É que, na verdade, tem um player de mercado que ele rouba muita cena, né? Eu vi uns dados esses dias, só os Estados Unidos representa 56% do mercado mundial. É assustador, né? Os caras eles estão roubando boa fatia do mercado como um todo. Não, isso aí eu concordo muito, né? Quando a gente olha, isso se reflete na maioria dos portfólios globais do. Opa, mas a maioria dos portfólios que a gente fala, né, dos portfólios globais, eles, parte grande do portfólio é Estados Unidos, né? Então, quando pega a Gel, por exemplo, que de fato é global, a gente olha para o mundo inteiro, a gente tem empresas de Israel, por exemplo, no nosso portfólio, mas 60% do portfólio é são empresas americanas. Isso é muito bizarro, assim, porque o, a tese de investimento da Gel, o grande mandato da Gel é investir em empresas muito dominantes e com muita qualidade. E dificilmente, quando você olha para isso dentro dos diversos segmentos que a gente tem, os Estados Unidos ele representa muito, né, no, nessa parcela de empresas dominantes, empresas que nós consideramos ter muita qualidade. Esses dias eu tava vendo os dados, assim, é um case absurdo, cara. Toda vez que eu vejo, eu me assusto quando nós estamos falando de Apple, por exemplo, que é um case fantástico dos Estados Unidos, cara. Meu, eu tava vendo só o resultado de vendas de AirPods, acho que supera o valor de mercado da maioria, se não todas as empresas aqui, praticamente todas as empresas no Brasil. Um fone de ouvido, meu, negócio, um item de uma empresa gera uma receita para ela que representa o valor de mercado da maior parte das companhias no Brasil. Não, muito bom. Lucas, fala um pouco mais para nós sobre essa parte de alocação mesmo, né? Você disse que a grande filosofia de investimento da GEL é empresas sólidas. E aí, Uhum. sem dúvida nenhuma, parte de um pressuposto que tem muita alocação nos Estados Unidos, porque ali realmente tem empresas centenárias, empresas com resultados crescentes e com muita solidez. Mas fala um pouco mais sobre essa parte de alocação externa, alguns pontos que vocês julgam realmente importantes se observar. Talvez eu acho que fica até legal fazer assim um bate-bola com o Brasil, né? Quando nós olhamos, por exemplo, poxa, eu acho que um dos pontos aqui que nós podemos ressaltar é realmente o histórico, né, das empresas. Lá nós temos históricos extremamente longos no mercado acionário, e aqui no Brasil algo bastante recente. Então fala um pouco mais para nós sobre essa filosofia de investimento e os pontos que é legal observar quando está investindo lá fora. Posso só pegar um ponto aqui que eu achei bem interessante, o Ramon acabou de mandar, e que uma maneira boa de alocar lá fora são via ETFs e COIs. O COI eu já não. Ramon, esse COI aí, rapaz do céu. O COI eu prefiro não falar do COI, mas do ETF, que também gosto, acho uma maneira excelente de alocação. Isso tem mudado um pouquinho agora, né? Porque a gente veio de um mundo onde não existia juros no mundo, né? A gente pegar a última década,
que a gente passou ali entre 2010 até 2021, era um mundo onde tinha muito incentivo monetário por parte dos bancos centrais, onde todas as empresas elas subiam muito, porque elas conseguiam se financiar muito fácil e juros a zero, ela pegava os juros e praticamente não pagava nada de volta. E nesse cenário, qualquer empresa vai muito bem. Então, gestores ativos como a GEL, que olham qualidade e olham preço, que nem tudo que está com muita qualidade está num preço bom para comprar, a gente deixou de pegar muitas altas. Então, um exemplo claro aqui foi John Deere. A gente comprou a 100, vendeu a 300, a ação foi a $600. Porque tudo subia. Tudo continuava subindo. Só que no mundo onde os juros existem, isso já não é tão verdade, porque nem toda empresa ela consegue se financiar, nem toda empresa consegue tomar juros e se alavancar nesse momento. E agora, você escolher boas empresas, fazer o stock picking, olhar na minúcia, olhar qual a qualidade daquela empresa, vai fazer diferença. E a gente já tem visto isso nos últimos 18 meses. Quando a gente olha para gestores ativos, assim como a GEL e vários outros, que eles têm, a gente tem conseguido abrir um alfa muito grande em cima dos índices. Então, por exemplo, nos últimos 6 meses, a GEL tem 10% de alfa sobre o S&P, sobre o MSCI World. Então, eu concordo muito com você, deveria fazer parte da carteira de diversificação ETFs na carteira de qualquer cliente, mas hoje eu acho que quando for alocar fora, a gente deveria dar um peso um pouco maior para gestores ativos, bons gestores ativos. E aí eu me coloco nesse lugar, né, de ser um bom gestor ativo, fazendo isso aqui do Brasil, mas eu concordo bastante que ETF é um bom instrumento de alocação, mas aí, o gestor ativo agora também, principalmente nessa fase onde a gente deve passar uma década aí agora também, pelo menos, com alguns juros do mundo, não estou dizendo se é 4, se é 5, se é 3, mas alguns juros vai ter, né? E é um mundo meio que normal, não é? O mundo anormal é um mundo com juros zero. Então, assim, eu acho que a parcela de gestão ativa vai fazer bastante diferença aí nos próximos anos. Mas, então, Gustavo, acho que entrando no seu ponto, né, o que a gente olha de, de, de fatores para alocar numa empresa. Então, como eu falei, o grande mandato da GEL é alocar em empresas de qualidade, mas tudo bem. O que são empresas de qualidade? Para a GEL, não sei se querem que eu coloque uma apresentação na tela, algo do tipo. Cara, se você tiver, com certeza nós vamos querer sim, vai ficar bem bacana. Quando você coloca aí, eu vou só fazendo alguns adendos aqui no meu papel como professor, que às vezes alguém pode ficar com alguma dúvida sobre algumas coisas que você falou. Então, para o pessoal que está assistindo aqui, só para vocês entenderem, caso vocês não conseguiram captar, esse alfa que o Lucas falou é só a diferença em comparação ao índice de referência. Então, assim, se ele está entregando 10%, né, acima do S&P que você falou, né? Isso. Então, assim, vamos supor que no período o S&P está retornando 12%, a GEL está entregando 22%. Ela está dando um alfa, essa diferença do que está sendo o benchmark e o que de fato a GEL está fazendo, no caso, acima. Esse alfa é positivo de 10%. E, poxa, 10% é um retorno que normalmente se busca no mercado. Padrão. Agora, imagine entregar um alfa de 10%. E o ETF, e tocando no assunto do ETF, né? Ele é um bom investimento em cenários de alta, que o mercado tá tudo mil maravilhas. Até antes de você entrar, Lucas, eu tava conversando com o pessoal aqui que 2019 para o Brasil tava incrível, né? Se não tivesse vindo a pandemia. E ali, você está no ETF, tipo num BOVA11, que o Bovespa ainda é um índice ruinzinho, poxa, conseguiu angariar um bom retorno. Mas agora, nesse cenário, e que não vai passar no próximo ano, não vai ser final de 2023, não,
é um cenário médio para longo prazo de uma dificuldade de alocação. Você está exposto de forma passiva, tende, no meu ponto de vista, e acredito que o Lucas vai concordar comigo, você tende a lateralizar seu patrimônio. O que significa? Que talvez daqui 5 ou 10 anos você tinha 100 mil reais e hoje está com, sei lá, 110 mil reais, porque não cresceu. As empresas não conseguem crescer se não tiver prejuízo, com alguma empresa deixando de existir, ficando insolvente, e aí que entra agora, neste cenário de hoje, a importância que o Lucas falou. Tem que ter uma gestão ativa mesmo para encontrar as boas oportunidades. Senão vai lateralizar, vai ficar que nem foi o Bovespa na última década, que perdeu para a poupança. Que perdeu para a poupança. Pode compartilhar com a gente aí, Lucas, se você tiver alguma coisa. Deixa eu colocar aqui, então. Deixa eu ver como é que eu faço. É uma janela, talvez? É isso aí. Então, como eu estava falando, eu perdi vocês. Vocês estão enxergando a tela? Sim, tá bacana. Boa. Então, como eu estava falando, a GEL, ela preza por esse é o grande mandato da GEL, né? Estar alocado em empresas com muita qualidade, muito dominante, mas é muito vago isso, né? Porque a gente olha e a gente fala, tá bom, a gente sabe que uma Tesla parece ser uma empresa com muita qualidade, muito dominante, que está disruptando vários setores. Mas para a GEL, isso, por enquanto, é um pouco diferente. A gente não olha, de acordo com o que a GEL olha de qualidade, a gente não acha que a Tesla é uma empresa de super qualidade. A gente já passou ela por esse screening aqui. Por quê? O que para a GEL aqui, um dos principais pilares para a gente de uma empresa de qualidade, ela precisa ter? Poder de preço. E não me entendam mal, não precisam sair falando que a GEL acha que a Tesla é a pior empresa do mundo. A gente não sabe, a gente só, de acordo com os nossos parâmetros, a gente não consegue colocá-la no nosso universo de cobertura. E por quê? Porque, de fato, ela é uma empresa que, primeiro, não tem um poder de preço que a gente acha super atrativo. E o que é isso? Olhar, eu vi esses dias essa notícia, né, que o homem mais rico do mundo, que é o Arnaud, que é o dono da LVMH, que para a gente é uma empresa com muita qualidade, ele estava, no período de crise, aumentando o preço dos produtos dele. E as vendas continuaram aumentando mesmo com isso. Enquanto o Elon Musk, ele, por outro, que é o segundo homem mais rico do mundo, ele estava diminuindo o preço dos produtos dele. Então, isso para a gente é um claro fator de uma empresa com muita qualidade, de ser muito dominante dentro do seu setor. A LVMH repassa preço todo ano para as pessoas e as pessoas continuam querendo comprar as bolsas, os champanhes, as carteiras. Isso para a gente isso é ser muito dominante. A Apple é um claro sinal disso também. Todo ano ela lança um iPhone, ela lança um AirPod diferente e as pessoas pagam o preço de ter esses produtos, só por ser a Apple. Então, isso para a gente é poder de preço. Isso para a gente é ser dominante, é ter muita qualidade. Mas só isso também não basta. A gente já viu várias empresas que eram muito boas, que eram super dominantes. Algum tempo depois aconteceu algo no mercado, ela não se atentar e quebrar muito rápido também. Kodak, eu acho que é um exemplo muito claro disso. Kodak, ela tinha margens altíssimas, conseguia setar o preço no mercado, só que quando veio a era digital da fotografia, ela não se adequou, ela não acompanhou e rapidamente ela quebrou. Então, por isso que a gente olha o crescimento da empresa também. Esse poder de crescimento é muito importante, porque a gente quer que a empresa ela seja dominante, repassadora de preço, causadora de inflação hoje, mas que continue assim por pelo menos os próximos 5 anos. E por último aqui, que a gente chama de cultura de dono, quando a gente sai daqui do Brasil e quer ir lá para fora,
conversar com o CEO, com o CFO, com os analistas das empresas. Então, a gente quer ter também uma vivência dentro daquela empresa, saber como o management está executando a operação no dia a dia. Então, a gente vai muito fundo até aqui. Reparem que eu não falei do preço da ação, eu só quero saber se, de fato, ela tem muita qualidade, se é uma empresa boa, se ela é dominante realmente. Então, isso para a gente aqui nesse primeiro ponto é o que mais importa. Você escolher o ativo e saber, ter aqui, como eu falei, lá fora são 70 mil ativos listados. Então, nessa primeira parte, eu quero ter certeza que eu estou comprando, que eu tenho eu posso escolher entre os 70 melhores ativos que eu já consegui olhar também. Então, a gente já olhou aí para... Está desatualizado esse número de 700 empresas, já deve ter passado das 900, mas a gente já olhou para um número bem grande de empresas e a gente passa ela nesses... isso aqui é como se fosse uma provinha, né, do que a gente chama de scorecard, a gente pontua as empresas em cada um desses subcritérios, e aí a gente vai sair, né, nesse universo de cobertura hoje de 70, 60, 70 empresas que nós temos, que nós olhamos. Então, assim, essa é a primeira parte, né? Como a gente escolhe uma empresa que a gente quer que seja nossa, que a gente quer ser sócio, né? Mas não necessariamente agora ainda a gente compra. Eu não sei se nessa parte aqui de como escolher, de como saber se uma empresa tem muita qualidade ou não, ficou alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Pessoal, quem ficar com dúvida, por favor, abra o áudio aí, fica até melhor. Já participa aqui da reunião, como nós falamos, aqui é o café, né? Aqui é uma comunidade, tá todo mundo em casa. Abre o áudio, pergunta alguma coisa, tira alguma dúvida aqui com o Lucas, aproveita a oportunidade. Não pode abrir o áudio porque, sei lá, o filho tá fazendo uma bagunça aí na sala. Pode mandar no chat sem problema nenhum, tá bom? Cara, para mim, assim, realmente esses 3 tópicos, né? O poder de preço, crescimento, cultura de dono é muito importante. Esse poder de preço, como você falou da Tesla, e mais uma vez, né? Assim como você falou que a Gel não é contra, eu também não sou, mas eu tenho o meu ponto de vista. E eu vi a Tesla lá na pós-pandemia disparando o preço, sendo um absurdo o que estava acontecendo com a cotação, e eu partia do pressuposto. A pergunta que eu sempre fazia era o seguinte: a Tesla vai desbancar grupos como Fiat, sei lá, vai desbancar Toyota, vai desbancar BMW, vai desbancar Audi, ela vai se tornar a única construtora do mundo, né? Porque parecia que o mercado estava enxergando isso, né? Que a BMW não ia fazer carro elétrico, sabe? Parecia que o mercado estava enxergando dessa maneira. E hoje nós estamos vendo um cenário que é assim, poxa, eu acho que a Volkswagen até 2030 não tem mais carro a combustão. Já assinaram o tratado. A Audi, se eu não estiver enganado, até 2026, alguma coisa assim. Então você vê que o futuro do 100% elétrico está muito próximo. E aí como que vai ficar uma empresa? E esse poder de preço, né? Vai combater... Tá bom, é grande, né? Mas e aí? Como que vai ficar quando a BMW bater de frente com empresas desse segmento? Não é fácil. Eu acho que parte da nossa visão concorda muito com a sua, né? Porque é muito difícil você falar que um conglomerado igual a Volkswagen, que, cara, tem a Audi, tem a Porsche, tem um monte de coisa lá dentro, vai ser desbancada por uma empresa que acabou... meio que aquela, chegou no ônibus, já quer sentar na janela. Tem o seu espaço, com certeza. A Tesla é uma empresa ótima, que faz carros ótimos, só que a expertise já está com essas grandes há muito tempo, né? Se você pegar a Ford foi precursora, foi quem começou a fazer carro no mundo, praticamente. Então, é muito difícil você desbancar esse pessoal. Lógico, pode acontecer. A gente sabe que nada é impossível. Só que é muito difícil também. A gente tem que ficar atento para se isso acontece ou não, mas dificilmente aconteceria. É parte da nossa tese também. Só que tem outras coisas, e a GEL ainda continua olhando, a gente é bem insistente
na própria Tesla, que não é só carro, né? Tem muita coisa ali. Talvez o grande business da Tesla se prove sendo dados, geradora de dados, consumidora de dados sobre trânsito, sobre mercado e tudo mais, sobre mercado automotivo. E talvez pivote em algum momento. E aí ela pode virar uma empresa a mais dominante do mercado fazendo isso. Então, mas por enquanto, a tese não é essa. A tese é fabricar carro e repassar o preço do carro. Não faz muito sentido agora. Não, muito bom, cara, muito bom. Se tiver mais alguma coisa da apresentação, quiser dar continuidade aí com a gente. Claro, então deixa eu só colocar aqui a parte onde a gente de fato escolhe as empresas, porque ficou muito vago, né? Beleza, eu tenho 70 empresas aqui, o que eu faço com elas? Eu Ponto interessante. Acho um bom ponto do Ramon. E aqui, Ramon, a gente tem algo um pouco parecido na nossa carteira hoje. Não é direto na montadora, mas é uma mina que extrai lítio. É a que mais tem relevância, tem contrato com a Tesla, tem contrato com a BYD, tem contrato com as maiores empresas que fazem o carro elétrico para vender lítio para elas. Então, ela tem um poder de preço muito grande, ela tem a mina de lítio, né? É ela que vende esse bem. Então, querendo nos aproveitar também dessa mudança que está muito clara para a gente tem a Albemarle, que é uma mina de lítio aqui no Chile. Então, bom ponto, excelente ponto do Ramon. Uma comparação que nós podemos fazer foi com a própria situação lá histórica de Serra Pelada, né? Que teve dados mostrando que quem, na verdade, enriqueceu foi as pessoas que venderam os equipamentos e não quem estava lá minerando, né? Não, exatamente. A gente sempre fala disso aqui também, que na corrida do ouro, quem ganha mais dinheiro é quem vende pá, né? Todo mundo vai comprar a pá do cara. E ele meio que coloca o preço que ele quiser. E ele coloca o preço que ele quer. Só tem ele, imagina, lá em Serra Pelada, só tinha ele vendendo pá. Então, tem até aquela, se eu não me engano, é a Levi's, que faz calça, que também enriqueceu assim, era o único fabricante de calça para mineradores. E o cara faz uma calça super resistente e virou o que virou hoje, um conglomerado aí de luxo gigantesco. Nem sei se já foi comprado por alguém. Boa, Ramon. É isso aí, cara. Tem que aproveitar. Lucas, você vai apresentar para nós essa... Então, deixa eu colocar aqui como agora, beleza, a gente tem nosso universo de cobertura, já tem 70 empresas que a gente conhece muito a fundo, a gente já visitou essa empresa, conhece os concorrentes, conhece os fornecedores, os principais clientes, a gente conhece muito a empresa, conhece muito a tese da empresa, mas como eu falei lá atrás, nem toda empresa de muita qualidade ela está num preço super atrativo, né? Então, o que a gente faz aqui na GEL para achar uma empresa que esteja barata? A gente nunca quis ser uma casa que tenta adivinhar preço. A gente acha que é praticamente impossível você traçar um cenário para uma empresa, né, que é o valuation, que é quando... Pode deixar que eu vou cuidando do chat aqui, pode ir tocando. Que quando a gente traça um cenário, a gente faz valuation, e a gente trazer um preço só dentro de um cenário. A gente sabe que isso é impossível. Muitos cenários acontecem, muita coisa acontece no mundo, e os preços eles vão mudar de acordo com cada coisa que aconteça. Então, o que a gente faz aqui na GEL, não tentando adivinhar, não tentando prever cenários, é fazer um monte de cenário
e não necessariamente prevendo, e sim nos precavendo a muitas coisas que podem acontecer pelo mundo afora. E como a gente viu, né? Se a gente pegasse sei lá, 2 meses atrás, que foi a crise, que começou a crise dos bancos, um dia antes, acho que no mesmo dia que anunciaram que o Silicon Valley quebrou, nenhum analista falava que banco era um ativo ruim de comprar, que era um ativo ruim para você ter na carteira. Então, isso deixa muito claro que ninguém sabe o que vai acontecer no mercado. Mas a gente tem alguns nortes. Por exemplo, uma coisa que hoje muito tem se falado é do risco de recessão no mundo. E isso vem sendo falado desde final ali de 2021. Sabendo ou não o que acontece, se realmente acontece a recessão, qual é o tamanho dessa recessão, nós aqui na GEL já traçamos um cenário onde o mundo teria recessão, juros altos, juros bem mais altos, um PIB dos principais países. Aqui mais Estados Unidos mesmo, o PIB dos Estados Unidos, que contrai, que é um país que não cresce por algum período de tempo, e a gente sensibiliza as empresas, é um cenário muito estressado, e a gente sensibiliza as empresas dentro desse cenário. E a gente não sabe se ele acontece ou não, então a gente fala, hoje já estamos em recessão. Como essas empresas se comportam? E as empresas que melhor passam por todos esses cenários que acontecem aqui, como o custo de capital da empresa, cenários de crescimento, cenários onde o múltiplo da empresa cresce ou não cresce. A gente quer achar nessas empresas quais passam por todos esses cenários e a gente tem uma TIR muito atrativa pelos próximos 5 anos. Então, quando a gente olha para a Alphabet, que é a dona da Google, né, que é a holding que possui os direitos da Google, a gente vê que ela vai muito bem por todos os cenários. E meio que não importa o que aconteça no mundo, é uma empresa que vai muito bem. E é esse tipo de empresa que a gente quer, né? Que a gente quer olhar e que a gente tem uma confiança muito grande no quesito de preço, porque de qualidade a gente já tem, a gente revisita isso sempre. Então, a gente vai olhar se Google tem muita qualidade, se está num bom preço em todos os cenários que a gente traçou para ela, e aí a gente vai colocar ela no nosso portfólio. Isso aqui é legal de mostrar como isso acontece nesses períodos de crise, né? Porque uma coisa que é muito comum no investidor é querer a oportunidade e quando a oportunidade vem, ele não aproveitar. Porque nunca, na vida, assim, a gente nunca vai achar boas oportunidades quando estiver tudo bem. Num cenário onde foi o cenário da última década, onde a gente não tinha notícia ruim, tudo era muito bom para o mercado, as empresas só subiam, foi fácil você ganhar dinheiro, mas todo mundo achava que estava caro, e estava caro, e estava caro, e continuava mais caro, até que uma hora ficou caro de verdade, e caiu um monte. E aqui, ninguém quer comprar. Tem um viés muito forte de que agora ela vai continuar caindo. E são nesses momentos que a oportunidade surge. E a gente acha que a gente está passando por um momento desse muito forte. Quando a gente olha para a Netflix, que a $700, todo mundo queria comprar, e quando ela começa a cair, ninguém mais quer, quando a gente chega ali em $170, a GEL começa a querer, e a gente começa a comprar, nesse cenário de inflação, de juros altos, de tudo acontecendo ao mesmo tempo no mercado, em uma empresa a gente consegue capturar um ganho de praticamente 100% de retorno no papel no período.
Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que até um dos sócios aqui, um dos fundadores, ele fala que todo bom investimento, ele começa com uma sensação de desconforto. E era exatamente o que Netflix estava passando ali em maio de 22. Estava precisando provar muita coisa, estava com todo mundo meio que chacoalhando a tese, a gente também, a gente chacoalhou um monte, a tese não caiu, a gente achava boa e a gente comprou, e a gente viu que foi um bom resultado, né, ao longo do tempo. Hoje a gente não tem mais, a gente zerou a posição aqui em $340, 345, mas foi uma baita oportunidade que a gente carregou aí por um pouco menos de um ano, e a gente conseguiu capturar essa rentabilidade para o investidor no mercado. E é o nosso trabalho no dia a dia, né? É olhar mais Netflix, é olhar mais empresas com boas oportunidades igual ela, e a gente conseguindo montar um portfólio para o nosso cliente. Então, Gustavo, acho que deu para passar como escolhemos empresas e como olhamos para preço. Não sei se quer fazer mais alguma pergunta. Oi, Mari, pode falar? Acho que eu tava lendo com o áudio fechado, foi mal. Eu tava lendo a pergunta o comentário do Ramon aqui. Sim. Eu vejo muito isso nos FIIs, como a taxa de juros no Brasil está muito alta, torna muitos FIIs não tão atrativos e ficam bem descontados, mas vejo que logo as taxas tendem a retomar a baixa e os FIIs devem voltar ao preço de justo mercado, né? Na verdade, é um cenário bastante desafiador, né? Quando nós olhamos, foi como o Lucas falou, né? O mundo ele está passando por um cenário há muito tempo não visto. Há muito tempo não visto, que são juros altos no mundo inteiro. Aqui no Brasil é comum, né? Mas até no Brasil, os juros que deveria ser algo comum tem já proporcionado alguns estresses. Por exemplo, algumas empresas deixando de honrar seus CRIs e que estão afetando fortemente os fundos de investimento imobiliário. Então, assim, o Brasil, que é o país da renda fixa, é o país dos juros, está sofrendo, e nós vemos isso com bastante maestria nos fundos de investimento imobiliário. Imagina o mundo que não está muito acostumado com isso, né? A Mari tinha levantado a mão. Mari, quer fazer uma pergunta? Então, minha pergunta é: quem pode investir nessas empresas? Qualquer pessoa? Pô, legal, boa pergunta. E aí já pega o gancho, Lucas, e fala agora sobre o acesso à GEL, né? Porque uma coisa é o trabalho manual de ir. E aí, galera, vou só contextualizar aqui para vocês o que o Lucas vai falar, mas assim, para vocês comprarem essas ações, vocês têm que ter uma conta lá nos Estados Unidos, com uma conta lá na corretora para diretamente comprar essas ações. Então, assim, é um trabalho, de certa forma, burocrático e ainda saber quais empresas comprar. Então, não é só você se deslocar numa conta com uma corretora lá nos Estados Unidos, mas é saber quais escolher. Só que é aí que agora entra o trabalho de excelência profissional que vocês estão vendo na apresentação, por exemplo, um case de 98% de retorno com uma empresa. Então, Lucas, conta agora para nós um pouco sobre como acessar isso. Boa. Mari, eu acho o Brasil, ele é muito... Tem pouco tempo que ele trouxe essa opção para o investidor dele poder investir fora. Você tem algumas maneiras de acessar. Várias dessas empresas aqui, elas têm as BDRs, que você pode comprar direto na B3, você não precisa ser um investidor qualificado, nem nada. É só botar lá o ticker do papel e você comprar. Então, é bem fácil esse acesso. Agora também parece que várias corretoras estão abrindo a conta direto para você comprar o ativo lá fora, que eu acho até melhor por uma questão de liquidez no papel, você está operando ele no seu país sede, onde ele está sendo mais operado, né? Por isso que tem uma liquidez maior do papel. E via fundo de investimentos, que eu, sinceramente, puxando a sardinha, lógico, para o meu lado, que sempre trabalhei com fundos de investimento, mas eu acho que
é muito justo para o investidor ele alocar em fundos, até fazendo uma comparação, quando a pessoa está passando mal, ele vai ao médico e para se medicar, para saber o que está acontecendo. Quando ele quer reformar o apartamento, ele vai num arquiteto. Só no mercado financeiro que as pessoas falam, não, legal, eu acho que eu posso comprar uma ação. Eu vi, achei legal, agora eu vou comprar. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que eu acho que aqui todo mundo vai ser algum profissional, ou quer ser profissional do mercado, então acho que todos nós vamos aqui ter sim essa capacidade analítica, mas também mesmo dentro do mercado, não é todo mundo que está preparado para passar a madrugada imerso num call na China, falando com a empresa para saber como está a economia e como... É bem difícil, é bem complexo isso também. Então, eu acho muito justo o investidor ele pagar uma taxa de administração para um fundo para fazer essa gestão do investimento dele. Desde que você conheça o gestor, porque quando você vai no médico também, normalmente você faz uma pesquisa, você quer conhecer o médico, o arquiteto, então conheça o gestor que você vai alocar. Entenda até quanto você quer pagar também, porque tem vários fundos no mercado com diferentes taxas que você pode alocar, mas eu acho que a alocação mais eficiente para qualquer cliente, principalmente em renda variável, é em fundos. Então, assim, acho que essas são as formas de você se expor a esses ativos. Lucas, aproveita o gancho e conta para nós assim como que nós conseguimos, se a GEL tem mais de um fundo, se é só um fundo, se é para investidores em geral, se tem algum que é para qualificado, quais as plataformas, porque poxa, tem gente que só tem conta, sei lá, em bancos digitais, por exemplo, lá num Banco Inter, num Nubank. Tem pessoas que têm corretoras independentes, por exemplo, uma Rico, uma XP, tem contas no... Enfim, conta para nós aí a quantidade de fundos, se é para o público de modo geral, também os custos, por exemplo, taxa de administração, se tem taxa de performance e aonde nós conseguimos ter acesso a esses fundos. Beleza. A GEL, nós temos basicamente 4 fundos. Todos eles derivam dessa mesma estratégia que eu acabei de explicar, de escolher as melhores empresas, e a gente parte dali, daquele universo de cobertura. O nosso carro-chefe da casa, nós chamamos dele de GEL Empresas Globais em Dólares. Então, ele compra isso tudo que eu acabei de explicar, essas empresas fazendo a escolha dos cenários, as empresas mais baratas, e tem a variação do dólar. Tem esse mesmo fundo, só que é o GEL Empresas Globais em reais, que aí a gente trava o câmbio dele. Ele não tem a variação do dólar. Você está comprando essas mesmas empresas em dólares, só que sem a variação cambial. A gente também tem o GEL Smart Beta de qualidade, que, diferente desses dois que eu acabei de explicar, ele não olha para preço. Ele é como se fosse um índice de mercado, que nós chamamos de índice de qualidade da GEL. Então, ele compra todas as 70 empresas do universo de cobertura. E cada empresa é num tamanho bem pequenininho. Então, lá onde eu falei que a gente faz a prova, né, que a gente tem o scorecard, a gente atribui nota para essas empresas. Então, uma empresa que tem uma nota muito alta, que é uma A1, ela pode ter 3% desse fundo, e uma B, ela pode ter até 0,80. Então, esse é o GEL Smart Beta de qualidade. Esses 3 fundos, a gente está espalhado aí em mais de 25 plataformas do mercado. Então, XP, BTG, Orama, Guide, através do site também vocês conseguem achar. Todos esses fundos que eu acabei de falar, eles são para investidores qualificados, mas eu acho que não é muito problema, né? O pessoal está querendo tirar o CPA 20 aqui, o CPA 20 já te torna qualificado. Então,
tá tudo bem. Eu falei besteira, o CPA 20 está não qualificado, né, Gustavo? Sim, sim. Tá. Na verdade, eu tô em dúvida ainda, mas acredito que a legislação já está em vigor, assim, que reconhece lá a CPA 20, PQO também como Tá, qualificado. Mas é certeza o CEA. isso aí é certeza. Certeza o CEA. Estamos tirando ensaio, pessoal. Não, Boa. e são esses os três fundos que são assim os carros-chefes, né? O Geo Smart Beta um pouco menos, ele é um pouco mais novo, é, essa estratégia. E o último, que é o Geo Empresas Globais Previdência, que é uma bela novidade, assim, tem pouquíssimos fundos internacionais de previdência nas plataformas, e ele tem uma legislação da SUSEP em vigor que falam que os fundos de previdência eles só podem ter 40% de ações internacionais no fundo, de investimentos internacionais no fundo, seja ele ação, qualquer coisa. Então, esse fundo ele é composto por 60% de CDI, então 60% é 100% de CDI, sem a gente fazer nada, nenhum tipo de gestão aqui, comprando LFT mesmo, título público, e os outros 40% é a nossa gestão ativa em dólares. Então, assim, é um fundo muito bom, a gente tem visto uma procura muito grande por ele aí nesse ano, durante ele foi lançado, e ele está indo muito bem também, em questão de rentabilidade. Então, acho que são esses os fundos aí que a gente tem nas plataformas. Das taxas dos fundos. Já empresas globais em dólares e em reais, eles cobram 2% de administração ao ano e 20% do que exceder o CPI mais 2,5%, que é a inflação americana com mais 2,5%, que está bem difícil de bater esse mandato. O Geo Smart Beta, ele é um pouco mais líquido, por se parecer com o ETF, igual o Ramon falou, que ele se parece mais com o mercado, ele cobra 1,2 de administração ao ano e a gente não cobra performance sobre ele. E o Geo Empresas Globais Previdência, ele cobra 1% de taxa de administração ao ano e esse fundo ele só está na XP. Bacana, bacana, cara. Muito bom. Eu quero só pontuar uma coisa aqui que o Lucas falou. Eu sou prova viva disso do trampo que dá. Eu ia falar chatice, mas não é chato não, é porque é muito trabalhoso. Eu, particularmente, eu já fiz treinamento de análise fundamentalista, valuation. Eu já fui lá planilhar demonstrativos financeiros. Rapaz, deixa eu voltar da aula. Deixa eu voltar da aula, cara, porque aquela parte que o Lucas falou de projetar cenários, você tem que ter um feeling muito bom, assim, e a experiência é a única coisa que vai proporcionar isso. Você pode ter o super treinamento mais completo que seja, você pode ter aula com os sócios da Geo Capital. Pode o cara te falar tudo, mas na hora que falar assim, tá, coloca agora suas premissas aqui, o que você tem de perspectiva para o mercado em 2023, 2024. Aí pega, né, Lucas? Se não tiver experiência, aí pega. Cara, e eu tô mandando aqui pra galera, talvez eu possa até promover um encontro, pessoal, vendo um pouco mais sobre os fundos da Geo, acho que vai ficar bem legal, até para pegarmos mais tração sobre analisar fundos, tal. O Lucas já passou aqui pra gente. Mas uma coisa que eu achei super interessante, aqui pegando o link do site, deixando lá na comunidade, como o link dos fundos aqui também, que vocês têm acesso lá na comunidade, eu vi algo muito importante aqui, que é a política de investimento da GEL, mas não só de investimento, mas da empresa. Eu vi aqui, 28 colaboradores e 14 são sócios. Metade são sócios. E se metade são sócios, eu tenho certeza que, com o passar do tempo, esses outros 14 têm a possibilidade de um dia se tornar sócio da empresa. Metade da empresa hoje
é sócio, eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo, porque é aquela visão de dono que o Lucas falou que eles consideram nas empresas. E eles mesmos trazem essa política para eles, Lucas. Eu achei isso muito, muito bacana mesmo, cara. No passar do tempo, né, a gente quer que todo mundo seja sócio mesmo. Então, essa é a grande visão da GEL. A gente não tem problema nenhum com isso, né? Os sócios majoritários, eles não tem problema nenhum em se diluir para dar mais sociedade. Eles querem mesmo trazer um crescimento para a empresa saudável e sustentável. O tamanho da GEL hoje, a gente sempre fala, né, que é o tamanho que a gente quer, o tamanho que a gente quer ser. Para ter noção, a GEL ela consegue crescer até 10 bi de dólar, né? Hoje a gente tem 1 bi. E isso, uma coisa importante aqui, eu acho que vale a pena citar também, né? Quando vocês forem olhar para gestores, forem escolher gestores, tanto para vocês quanto para os seus clientes, uma coisa é você perguntar onde está o dinheiro desse pessoal, né? Eu mesmo, eu posso falar, eu tenho 100% da minha carteira de renda variável na GEL. Então, para mim, esses ativos que tem na carteira, para mim, compõem uma boa diversificação, um bom número de empresas para ter numa carteira de investimentos. Lógico, eu sou super enviesado, né, quanto a isso, estou aqui dentro fazendo isso todo dia, não acho nem saudável vocês terem 100% dos seus investimentos em uma casa só, que talvez vocês falem a cada 3 meses, porque a gente sabe que dá um frio na barriga mesmo, mas perguntem onde está o dinheiro dessas pessoas, né? Onde está o dinheiro dos sócios, onde está o dinheiro do gestor, porque o nosso aqui está aqui. Né? Então, desse 1 bi que a gente tem sobre gestão, 15% é nosso. Então, no que nós chamamos de ecossistema GEL, nós somos os maiores clientes individual da GEL. Então, assim, isso é muito representativo para a gente. Né? Então, eu acho que isso é uma pergunta que deveria ser feita sempre quando vocês forem investir em algum lugar. Onde está o seu dinheiro, né? Principalmente em fundo? Onde está o seu dinheiro? Onde você aloca? Cara, Ele alocando ali já tem um bom faro que provavelmente eles acreditam de fato, não querem só vender um produto para o cliente. com certeza, cara, com certeza. Todo bom investimento começa com uma sensação de desconforto. Então, assim, é que você falou, às vezes não é interessante colocar numa casa só, mas, poxa, às vezes tem aquele negócio, né? Não coloca todos os ovos na mesma cesta. Mas às vezes tem uma perspectiva, e eu acho, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que o Warren Buffett já falou isso, que ele, na verdade, ele prefere colocar todos os ovos na mesma cesta e cuidar muito bem dessa cesta. Não sei se foi ele que falou. E eu acho interessante isso, né? Porque às vezes é aquele negócio de vou diversificar demais. E aí, na verdade, não está diversificando, está pulverizando, né? Isso eu concordo muito, porque quando a gente olha para. Você fala, mas tá bom, você está falando isso, você tem 70 empresas que você cobre, 30 empresas no seu portfólio que você compra. Só que nós temos 15 pessoas fazendo isso, né? Então, os nossos ovos estão bem cuidados, assim, a gente está cuidando bem ali da cesta, a gente está olhando, trimestralmente a gente revisa cada uma dessas empresas, então, a gente tem uma diversificação saudável, né, para não pulverizar nada. E a gente tem algum certo tipo de concentração também. Se vocês pegarem as 10 maiores empresas do nosso fundo, representa ali 60% do portfólio. Então, isso é importante também, porque tem teses que a gente acredita muito, e a gente quer se aproveitar bastante delas. Então, a gente concorda também que tem que ter um nível de concentração, sim, mas saudável. Por exemplo, nenhuma empresa do nosso portfólio pode passar de 10% de tamanho dentro do portfólio, porque, sei lá, se acontecer alguma coisa, o máximo de perda que a gente pode ter é de 10% em um papel. Muito bom, cara. Lucas, realmente foi para nós, para mim aqui, falo por mim, se alguém quiser abrir o áudio, deixar um feedback, mas para mim foi muito bom
Mais uma vez, eu aprendo muito. Eu gosto muito desses encontros. E é realmente fazer aquela ponderação, né? Que eu gosto muito de analisar essa escolha de fundos com a academia e dieta, cara. Porque, assim, não é difícil treinar sozinho e fazer dieta sozinho. Não é, mas 99% das pessoas fazem errado. E nos investimentos, normalmente é isso, e é um viés, né? É o viés de que confia no próprio taco, né? E, poxa, eu vou pegar eu como exemplo. Eu trabalho como professor e eu trabalho como planejador financeiro. Honestamente, eu não tenho tempo hábil para ficar analisando ações. Eu não tenho. Eu tenho conhecimento, mas não é. Então é nesse momento que eu falo para meu cliente, ó, é o seguinte, cara, você quer investir internacionalmente? Eu vou te trazer aqui um produto bom. É a Geo Capital com seus fundos, tem um retorno bom, um alfa bom, porque não é a mesma coisa para nós aqui, pessoal. A não ser que vocês queiram trabalhar como analistas, aí faz sentido vocês quererem analisar as ações. Caso contrário, trabalho coletivo, façam boas parcerias, tenham bons contatos, porque não é brincadeira. Analisar a empresa não é brincadeira. Ramon, show! Deu para aprender bastante e entender um pouco mais sobre fundos de investimento na prática. Boa. A outra pergunta aqui, qual o fundo e onde encontro para estudar ele mais um pouco? Eu já deixei lá na comunidade, tá, Ramon? Tá lá o link. Talvez nós possamos até fazer um encontro olhando mais a fundo a carteira da GEL. Lucas, acredito que, cara, ficou sem combinar nada, sem script, ficou filezinho, cara, porque nós estamos a 2 minutos de cumprir aquilo que nós programamos. Então, dá para dizer que o negócio foi bem coordenado, mesmo sem script, cara. Acredito que... Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa aqui para o Lucas. Se não, Lucas, eu vou pedir que você faça aqui os seus agradecimentos, a despedida, para que nós possamos aqui cumprir o horário e encerrar esse nosso mega encontro, na verdade. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Já numa segunda-feira, né? Ficar 1 hora aí falando de investimentos internacionais. Agradeço a atenção de todos e contem com a gente aí, mesmo se quiserem investir, se quiserem alocar clientes, se quiserem perguntar alguma coisa. Tem todos os nossos contatos lá no site, estou na GEL todo dia. É só ligarem lá e fiquem à vontade para nos usar aí. Show demais, show demais. Isso é bom, né? Que aí eu já vi cenários que precisava mesmo, por exemplo, Previdência fazer portabilidade, né? E Previdência tem a vantagem, por exemplo, de não ter custos, e aí precisava mesmo. Então, leva o cliente de um fundo para o outro, porque precisava, não estava tendo um desempenho bom. Então, isso também é muito bom, né? Lucas, então, de coração mesmo, cara, muito obrigado pela sua dedicação aqui, estar com a gente. Espero que nós possamos contar com a GEL, com você, outras oportunidades futuras, falar de cenário macro, enfim. É um universo bem grande. 2023 está reservando muita diversão, digamos. Realmente. Então, assim, cara, tem muito assunto mesmo para debater que ainda nem surgiu, mas 2023 é extremamente desafiador. Cara, de verdade mesmo, muito obrigado. Pessoal que participou com a gente, muito obrigado mais uma vez pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês e, como de praxe, até o nosso próximo encontro. Grande abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Lucas. Tchau, tchau.